Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Vanessa. Hoje nós iremos estudar, na nossa aula em ciências, os componentes naturais, luz solar e água. Antes de lermos essa imagem, eu gostaria que você olhasse aí pela sua janela, se você estiver assistindo essa aula pela manhã ou pela tarde. Observe como o dia está iluminado, como é que está a temperatura. Está agradável? Está muito quente? Como é que está? E aí, sentiram a temperatura? Observaram como é que está o dia? Pois é, tudo isso é possível por conta da luz solar. Então, a luz solar, ela ilumina e aquece o nosso planeta, a Terra. Então, se não fosse a luz solar, a Terra seria gelada, escura e seria impossível a vida na Terra. Então, por conta desse componente natural, é possível haver vida. Então, olha só, as árvores, os animais, o ser humano, todos precisam da luz solar. Nós precisamos da luz solar para continuarmos vivos. Vamos começar aqui pelo exemplo das plantas. As plantas precisam da luz do sol para produzir seu próprio alimento, crescer e reproduzir. Então, observem aqui que essas plantas, elas estão num ambiente bem iluminado, elas estão aqui captando essa luz solar, através das folhas, as plantas, elas captam essa luz solar, isso vai ajudar no seu desenvolvimento saudável. Por isso que nós não podemos colocar as plantas em lugares escuros, onde elas não têm contato com os raios solares, porque elas vão morrer, porque elas precisam ter contato com o sol para continuar vivas. Aqui os animais também precisam da luz solar, principalmente os animais diurnos. O que são os animais diurnos? São aqueles que se localizam durante o dia para procurar seu alimento. Então, eles precisam dessa luz para procurar os seus alimentos e também para se aquecer, como nós precisamos da temperatura que a luz solar promove para o nosso ambiente. A capivara, ela está comendo aqui a grama. Olha que legal, crianças, tudo na natureza se complementa, tudo na natureza é importante. Então, a grama precisa da luz solar para continuar viva e é alimento para as capivaras, que também precisa da luz solar para encontrar seu alimento e precisa da grama, né, viva, saudável, porque recebeu, além da água, a luz solar também. Aqui os cavalos no pasto, eles estão comendo capim aqui, bem verdinhos, saudáveis. Por quê? Porque eles captaram a luz solar, cresceram saudáveis. E os cavalos, que são animais do dia e precisam dessa luz solar para encontrar seu alimento, tá? Para se locomoverem durante o dia. Temos aqui também o exemplo da borboleta, sugando aqui o néctar das flores. Se não fosse a luz solar, ela não iria encontrar o seu alimento, ela nem iria viver, né? E aqui uma imagem representando os humanos, né? Essa menina comendo aqui vegetais, que vem da natureza, que precisa da luz solar para crescer. Então, observem aqui que a luz solar ela é importante para as plantas, para os animais, para os seres humanos. Sem a luz solar seria impossível nós termos alimentos saudáveis, seria impossível o cavalo, a capivara, a borboleta encontrar o seu alimento. E nós, humanos, precisamos ter contato direto com o sol. Como os raios solares contêm a vitamina, letrinha essa, D, a vitamina D, que é importante para a nossa saúde. Então, essa vitamina que faz muito bem para a nossa saúde, nós absorvemos, quando temos contato com os raios solares, nós desenvolvemos essa vitamina em nosso organismo, que vai ajudar na nossa imunidade. E é muito importante nós também termos alguns cuidados antes de de nos expormos ao sol. Por exemplo,
usar protetor solar. Observem que a garotinha aqui, ela está passando protetor solar no seu rostinho. Usar chapéu, boné, óculos, são acessórios também que vão ajudar na exposição adequada ao sol. E os horários que os dermatologistas indicam pela manhã antes das 11 e à tarde depois das 16 horas, que são os horários mais adequados para essa exposição ao sol. Quem não gosta de pegar um solzinho, não é? Mas vamos pegar nos horários certos e usando os acessórios, tendo todos os cuidados. No livro de vocês tem uma atividade bem legal sobre a formação da sombra. Tem até uma experiência aí para vocês fazerem em casa. A sombra é uma área escura que se forma quando a luz não consegue ultrapassar um obstáculo. Então, o que a sombra tem a ver com o que nós estamos estudando de luz solar? Então, aqui está falando o quê? Que a sombra, ela se forma porque algo bloqueou a passagem da luz. Então, observem aqui essa caverna. Aqui nós temos a sombra que formou. Qual foi o obstáculo aqui? A caverna. Então, se você estivesse circulando aqui nessa praia e está quente, você estava precisando de um abrigo, você ia para cá, né? Viria para aqui, para esse local aqui, né? Onde tem o abrigo da sombra. Aqui temos as árvores. Olha a copa das árvores formando a sombra aqui. Por quê? Porque, no caso, a copa das árvores estão sendo o bloqueio para essa passagem da luz. E vocês podem fazer experiência com brinquedos, com objetos aí da casa de vocês, tá? Com a luz solar, também com a luz da lâmpada. Então, a sombra, ela só é formada, por quê? Porque ela é o bloqueio que impede a luz, então forma-se a sombra, porque aquela luz não conseguiu ultrapassar aquele obstáculo, tá bom? Façam essa experiência aí, vai ser bem legal. Vamos agora falar do outro componente natural muito importante, essencial para a vida, que é a água. Né? Todos nós precisamos de água todos os dias para continuarmos vivos. Os humanos, os animais, as plantas, observem aqui, assim como na luz, a necessidade de luz solar era dos humanos, das plantas e dos animais, também é da água. Os seres vivos precisam da água para sobreviver. É a frase que está bem aqui. Então, como eu uso essa água? No nosso dia a dia nós usamos a água doce, a água potável, para a nossa higienização. Citem aí em casa mais ou menos o que é que vocês fazem na higienização com a água. Escovar o dente, tomar banho, lavar a roupa, o sapato, né? Lavar as mãos. Lembram lá da aula de propaganda que tinha lá sobre a importância de lavar as mãos? Se não fosse a água, seria possível lavar a mão? Não, seria impossível lavar as mãos sem água. E na nossa alimentação, também usamos a água na nossa alimentação para lavar os alimentos, para fazer os alimentos. Então, usamos água para várias coisas na nossa casa. Então, uma casa sem água, ela não funciona direito, né? Não funciona. E nas plantações, a água da chuva é muito importante, que é aquela água que fica nas nuvens e aí vem em forma de chuva para a terra, molha a terra e ajuda a terra a produzir os alimentos. Se não fosse a água das chuvas, as secas, elas prejudicam muito a natureza. Por isso que é importante as chuvas. Aqui, esse gado está bebendo aqui, acho que deveriam estar passeando próximo desse rio e aqui aproveitaram para matar a sede aqui. Olha que legal, né? Então, os animais, eles precisam beber água todos os dias também. Onde nós podemos encontrar água, crianças? Nós podemos encontrar água em vários lugares. Vamos ler aqui com a tia. Nos rios, nos mares, nos lagos, nas geleiras, nas cachoeiras, nas nuvens, no subsolo. O subsolo é embaixo da terra. E aqui, algumas regiões onde não tem rios nem lagos próximos, as pessoas cavam os poços para ter acesso a essa água que fica no subsolo. E aqui eu queria também falar de uma outra coisa para vocês, que é sobre o ambiente onde alguns seres vivos moram. Por exemplo, aqui no rio.
Quais são os seres que moram aqui? Os peixes, muito bem. Nos mares nós temos a baleia, peixes, né? Então, a água também é um ambiente de vários seres vivos, tá? E antes de concluirmos essa aula, eu queria falar também um pouquinho sobre o uso adequado da água, crianças. A água ela é um recurso limitado, então todas as vezes que você estiver utilizando a água, lembre, eu não posso desperdiçar, tá? Vamos aqui para as atividades. Vou mostrar aqui no livro para vocês. Crianças, aqui no livro de ciências, façam as atividades. Leiam as páginas 43 e 44, que falam sobre a luz solar, e façam as atividades da página 45 a 49. No livro, vocês vão fazer também as páginas 50 a 53, falando sobre o componente natural água. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.